Borghetti disse hoje que vai pedir na Justiça a suspensão imediata da cobrança de pedágio nas rodovias do Anel de Integração. A medida foi anunciada depois que a Lava Jato prendeu várias pessoas, entre elas o irmão do ex-governador Beto Richa por suspeita de fraudes em pedágios. O primo do ex-governador também tem ordem de prisão decretada. Vamos conversar sobre esse assunto ao vivo agora com o repórter Maurício Freire. Boa noite para você, Maurício. A investigação apura suspeita de corrupção na concessionária de rodovias federais aqui no estado, né? Boa noite, Alessandra. Isso mesmo, e essa investigação faz parte da 55ª fase da Operação Lava Jato, que foi realizada hoje pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Além do irmão e do primo do ex-governador Beto Richa e de agentes públicos, são alvo 6 concessionárias que atuam no chamado Anel de Integração aqui do Paraná. São as concessionárias Econorte, Ecovia, Ecocataratas, Rodonorte, Viapar e Caminhos do Paraná. Como a gente acompanha agora na reportagem de Ricardo Vilches. Das 19 prisões autorizadas pela Justiça, 11 foram cumpridas em Curitiba. Na lista, o presidente da Associação Brasileira de Concessionárias, João Quiminazo Neto. O ex-diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, Aldair Petri. O ex-secretário de Infraestrutura, Pepe Richa, irmão do ex-governador Beto Richa. E o primo dele, Luiz Abiantum, apontado pelo Ministério Público Federal como o principal elo de ligação entre concessionárias e o então governador. A operação de agora teve a primeira fase no começo do ano, lá em fevereiro. Naquela ocasião, 2 pessoas importantes foram presas. Um diretor do Departamento de Estradas e Rodagens e também um diretor de uma concessionária. Desde então, eles começaram a ajudar essas investigações, se tornaram delatores. As investigações evoluíram e o Ministério Público Federal descobriu 2 esquemas de corrupção. Um deles com início lá em 1999. Hélio Ogama, da Econorte, e Nelson Leal Júnior, do DR, informaram que o primeiro acordo aconteceu às vésperas da eleição para o governo, quando Jaime Lerner tentava a reeleição e reduziu em 50% a tarifa do pedágio. As 6 concessionárias do estado não gostaram disso e pediram para o presidente da associação, João Quiminazo, intermediar uma solução. De acordo com o Ministério Público Federal, o caminho foi a adoção de mudanças contratuais, consideradas suspeitas. Medidas foram inseridas nos contratos, mas sem a divulgação no Diário Oficial e nem autorização do Ministério de Transportes. Pelo menos 13 atos secretos, que, de acordo com a investigação, prejudicaram diretamente o usuário. O relato do senhor Nelson Leal fala que pelo menos o último governador sabia e teria se beneficiado desse esquema. Esses fatos estão sendo investigados. E em relação aos outros governos, também deve ser aprofundada a investigação. Ainda de acordo com o procurador, a partir de 2011 o esquema mudou e começou a funcionar para abastecer diretamente o então governador Beto Richa. Foi solicitada uma vantagem devida de um percentual de aproximadamente 2% dos contratos para entregas de valores em espécies a um operador financeiro do DR, e essa pessoa distribuía esse dinheiro na área interna do DR e também para o senhor Luiz Abi, que seria uma espécie de caixa geral de arrecadações indevidas do governo do estado do Paraná. Segundo as investigações, Pepe Richa chegou a comprar um terreno de R$500 mil em Balneário Camboriú com o dinheiro de propina. O delator, ex-diretor do DR, chegou a afirmar que tratou do esquema pessoalmente com Beto Richa. Segundo o Nelson Leal Júnior, o ex-governador seria um dos beneficiários finais desse esquema do DR, via Luiz Abi. Inclusive, o colaborador relata um encontro presencial com o ex-governador e que teria tratado desse assunto. Lembrando que o primo de Beto Richa, Luiz Abiantum, o irmão do ex-governador Pepe Richa e também o Aldair Petri foram presos na Operação Rádio Patrulha, realizada pelo Ministério Público do Estado, operação realizada no último dia 11 de setembro. Eles ficaram 4 dias presos. A investigação do Ministério Público aqui do Paraná apontou irregularidades na licitação do programa Patrulha do Campo, que é de revitalização de estradas rurais aqui no estado.
Eles foram indiciados, na verdade, eles foram denunciados pelo Ministério Público ontem, esses 3 envolvidos na operação de hoje. O que dizem os suspeitos, os investigados, nessa ação de hoje da Operação Lava Jato? Por nota, o governo do estado informou que está colaborando com as investigações e que o DR e a Secretaria de Infraestrutura e Logística estão sob nova direção. A Rodonorte, Ecovia e Ecocataratas informaram que estão colaborando com as autoridades. A Viapar informou que vai se pronunciar assim que se inteirar do processo. A Econorte informou que demitiu o diretor-presidente Hélio Ogama e que contribui com as investigações. A Caminhos do Paraná considerou desnecessária a prisão, visto que tem colaborado com a investigação. Volto com você, Alessandra. Ok.